Olá, eu sou o professor Diogo Ferreira, sou professor de História do segundo ano do ensino médio. Essa é a nossa primeira aula online, a aula de extensão. Isso é uma complementação, no caso da nossa aula presencial. Então, a gente tem, de fato, duas aulas no segundo ano do ensino médio. O material que vocês estão vendo ao fundo é o material oficial que eu vou utilizar nas aulas em sala de aula e também vou utilizar como base aqui nas nossas aulas online. Não somente esse material, mas partindo deste material como um norte aí orientador para vocês, ok? Nesse primeiro momento, o material ele vai abordar a democracia racial. Tá? Então a gente vai discutir o que é a democracia racial no nosso país. Esse material tem uma série de atividades, por isso é importante que você tenha aí o seu caderno, agenda, alguma base para que você possa fazer as suas anotações, os seus manuscritos. Eu vou dar aí o tempo para que vocês reflitam e respondam algumas questões. Vamos lá, democracia racial e a negação do racismo no Brasil. Estou iniciando a aula. Primeiro bimestre, aula 1. Conteúdo: democracia racial, racismo no Brasil e a mestiçagem como atributo da identidade brasileira. Objetivos: analisar as relações entre o conceito de democracia racial e a construção de uma identidade mestiça no Brasil. Desnaturalizar a ideia de tolerância racial, que fortaleceu a crença de que no Brasil não haveria racismo ou preconceito racial. Basicamente, a gente começa já com análise de imagem, alguns questionamentos que vocês devem ter aí no caderno. Aqui tem o prazo de 3 minutos, então são 3 minutinhos aí para vocês procurarem responder essas questões, ok? Então, como você definiria racismo é uma das questões. A outra, você concorda que o brasileiro só vê o racista no outro? E aí continuamos com a parte da fotografia. O que a fotografia ao lado revela sobre o racismo no Brasil, justamente no ano do centenário da abolição, em 1988. Atualmente, essa discriminação no elevador social e de serviço ainda é parte da realidade de nosso país? Pense bem. Então são essas questões, você não precisa responder necessariamente nessa ordem que ela aparece, você pode fazer uma anotação, um textinho, aí, um parágrafo respondendo esses questionamentos. Vou dar aqui para vocês 3 minutos, como vocês podem ver, é o que pede ali a atividade, ok? Mas lembrando que a gente vai reforçar isso sempre em sala de aula. Então vou marcar aqui o nosso tempo. Vai lá, pessoal, então fiquem à vontade, a gente já retoma.
Ótimo, então vamos retomar aqui. Já deu tempinho aí para vocês responderem os questionamentos. Vamos avançar os nossos estudos aqui. Racismo ontem e hoje. Atualmente ainda existem pessoas que afirmam não haver racismo no Brasil ou, melhor dizendo, que os atos de preconceito, discriminação e segregação ocorridos diariamente são atitudes individuais que não correspondem ao comportamento geral da população brasileira. Será mesmo? Então, é um questionamento aí que se faz, né? Não existe racismo no Brasil? São atos aí individuais, não faz parte aí da população? Então, o que a lei diz sobre o racismo, né? Lei Federal 7.716 de 1989. A conduta discriminatória a determinados grupos e coletividade em virtude de sua origem étnica ou racial é um crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável, não tem fiança, você não paga ali para poder ficar livre disso, né? Responder em liberdade, por exemplo. Então não tem fiança. Imprescritível, né? Não prescreve. Então, determinados crimes, você tem aí um período de tempo. Então, depois de 12 anos, por exemplo, um crime é considerado prescrito, quer dizer, você não pode ser punido por um determinado ato, mas o crime de racismo, ele é imprescritível. Então, quer dizer, pode passar 50 anos que o praticante de racismo ele pode sim ser punido por um ato, né, mais remoto, um ato mais antigo praticado, ok? Então vamos avançar. Leia os trechos das entrevistas nos slides a seguir e em dupla discuta. Aqui, gente, a gente não vai discutir isso em dupla, tá? A gente vai discutir em sala de aula, ok? Vocês vão dialogar isso comigo. Quais são os argumentos trazidos pelos antropólogos Lilian Schwartz e Kabengele Munanga acerca das particularidades do racismo no Brasil? Reflita. Tá? Então aqui a gente tem dois antropólogos, a Lili e o Kabengele, e aí no caso a gente vai, né, ver o que eles argumentaram aí a respeito do racismo no Brasil, né, das particularidades, como está aqui entre aspas, né, das particularidades do racismo no Brasil. Então vamos primeiro para a fala da Lilian Schwartz, né, a entrevista da Lilian. Deixa eu colocar aqui para ler. Aqui no Brasil, ninguém é racista, como determinou, em 1988, no centenário da abolição, uma pesquisa cujos resultados eram sintomáticos. 97% dos entrevistados afirmaram não ter preconceito. Mas, ao serem perguntados se conheciam pessoas e situações que revelavam a discriminação racial no país, 98% responderam com um sonoro sim. A conclusão informal era que todo brasileiro parece se sentir como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados, avalia a antropóloga Lilia Moritz Schwartz, do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. Pesquisa FAPESP 2007 no 134. Então vamos aqui. Então a Lilian, né, ela faz essa analogia utilizando esses dados. 97% afirma não ter preconceito, mas 98%, né, responderam que já observaram atos de discriminação, situações e conheciam pessoas racistas. Então, percebe, é uma coisa meio contraditória aí. Tá? Então, é como se todo mundo fosse racista, mas ao mesmo tempo racista é só o outro, eu não sou. Né? Então a gente tem uma grande contradição no posicionamento social. E aí o Kabengele Munanga, né? Aqui o intitulado Mito da Democracia Racial faz parte da educação do brasileiro. Então, vamos ver aqui o que o Munanga diz.
Cada país que pratica o racismo tem suas características. As características do racismo brasileiro são diferentes. Porque o brasileiro não se considera racista ou preconceituoso em termos de raça. Porque o brasileiro não se olha no seu espelho, nas características do seu preconceito racial. Ele se olha no espelho do sul-africano, do americano, e se vê: olha, eles são racistas, eles criaram leis segregacionistas. Nós não criamos leis, não somos racistas. Tem mais, tem o mito da democracia racial que diz que não somos racistas. Esse mito, da democracia racial, já faz parte da educação do brasileiro. Se você pegar um brasileiro até em flagrante em um comportamento racista e preconceituoso, ele nega. Isso tem a ver com as características históricas que o nosso racismo assumiu, um racismo que se constrói pela negação do próprio racismo. Bom, então é justamente isso. Ele faz dois apontamentos, né? Então, quanto às características do racismo, né, no brasileiro, ele vai falar o seguinte: o brasileiro ele se espelha no exterior, né? Então, ó, lá eles são agressivos, lá eles tiveram leis, né, que segregavam, aqui não. Então você sempre olha o outro, mas não para analisar o seu próprio local, a sua própria prática, né? Por isso que ele usa ali a expressão não se olha no espelho, né? E aí ele aborda aqui a questão do mito da democracia racial. E mito, democracia racial é um mito, é uma ilusão, isso não existe, democracia racial, tá? A gente vai abordar isso mais à frente. Então, dentro dos questionamentos, vamos lá, a síntese, né? Os antropólogos Lilias Schwartz e Kabengele Munanga, nos trechos de suas entrevistas, destacam como a ideia da democracia racial sugere a negação e a desconexão entre a autopercepção e a realidade racial no Brasil, contribuindo para a dificuldade de reconhecimento e enfrentamento do problema. Negando o racismo, imputando ao outro, criou-se uma imagem de um país no qual as relações raciais seriam harmoniosas e igualitárias. Ao se compararem com nações que tiveram leis segregacionistas e manifestações explícitas de racismo, como casos dos Estados Unidos e da África do Sul, essas sim nações racistas, os brasileiros negam o próprio racismo ao não reconhecerem seus próprios preconceitos, o preconceito de ter preconceito. Bom, vamos passar aí para a democracia racial. Então, democracia racial e a mestiçagem como atributo da identidade brasileira. No contexto da década de 1930, a identidade nacional foi associada e forjada, a partir da valorização da integração, do amálgama, dos diferentes grupos raciais formadores da população brasileira. Tendo como referência uma visão culturalista de Gilberto Freire, estabeleceu-se a noção de que o Brasil seria uma sociedade na qual, em vez da discriminação e da segregação raciais absolutas, a miscigenação tornou-se um aspecto positivo de nossa cultura e possibilitaria o convívio harmonioso entre as diferentes raças. A democracia racial e a mestiçagem como atributo da identidade brasileira. Bom, então aí, gente, é o seguinte. A ideia de que existe miscigenação no Brasil porque as raças aqui viveram em harmonia, se você pega, né, essa análise paz, amor e flor, né, você não responde a realidade da coisa, tá? Então essa miscigenação no Brasil, ela ocorre justamente por causa da necessidade econômica que teve o colonizador dessa terra em praticar aí o ato escravista, né, de escravizar outras populações e, no caso, uma miscigenação forçada, principalmente na base do estupro, na base da violência. Então, quando você pega aí os colonizadores do Brasil, não havia população suficiente em Portugal, pessoas sequer interessadas em colonizar o Brasil, né, para ocupar essa vasta região. Então, logo essa miscigenação, ela foi algo economicamente necessário ali para aquelas pessoas que colonizaram a Terra, tá? Então você tem uma questão aí
necessidade extrativista econômica, né, de uma determinada época. Tá? Então, a miscigenação ela parte daí. Tá? Então, esse negócio de harmonia entre povos, entre raças, tá? Então isso é muito romântico. Tá? Então, não teve harmonia, não. Mas vamos avançar aqui sobre a ideia de democracia racial. A ideia de democracia racial inverteu a percepção acerca da mestiçagem, tida como prejudicial na concepção teórica do século XIX, oferecendo uma visão otimista da realidade brasileira, positivando a mistura racial, como resultado da convivência harmoniosa no Brasil entre as matrizes europeia, ameríndia e africana. Notadamente, Freire não desconsiderava os conflitos nas relações raciais, no entanto, enfatizou suas contribuições para a constituição da identidade nacional brasileira. A difusão dessa perspectiva de tolerância racial fortaleceu a crença de que no país não haveria discriminação e preconceito, e nesse sentido, o Brasil foi tomado como modelo a ser seguido, quando comparado com países em que a segregação era visível tanto social quanto legalmente, casos como Estados Unidos ou África do Sul. Aqui tem uma atividade que ela vai propor análise, né, em dupla, análise de 2 textos. Então é o seguinte, a gente vai fazer aqui a leitura dessas questões. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem essas perguntas e aí a gente vai discutir em sala de aula. Não propriamente em dupla, mas a gente vai fazer ali um debate, né, uma conversa ali, um tira-dúvidas também, tá? Então um processo aí coletivo, ok? Então, número 1, o que seria a denominada democracia racial no Brasil? Explique com suas palavras. Número 2, por que a democracia racial, segundo o autor do texto 1, seria um recurso de negação do racismo em nosso país? Qual seria a origem desse discurso? Explique. Qual é a crítica contida no texto 2 sobre o racismo ser um atributo do outro? O que isso quer dizer? Em que espaços se manifesta e por quê? Ok? Então a gente tem essa série de questionamentos que vão necessitar agora da leitura dos próximos textos. Tá? Na sequência a gente tem uma correção que vai ser colocada aí para vocês. Tá? Mas o ideal é que agora você tente responder com as próprias palavras, partindo da análise dos textos, tá bom? E aí a correção eu vou colocar ela para ser lida e a gente vai aprofundar em sala de aula, tudo bem? Mas eu vou dar alguns minutinhos para que vocês anotem aí essas 3 questões, esses 3 questionamentos. Tá? E aí na sala de aula aprofundamos. Vou deixar um instrumental aqui de fundo.
Bom, então deu um tempo aí para copiar as questões, né? Como eu disse e reforço, você vai tentar responder aqui. Daqui a pouco eu vou apresentar também uma correção em cima desses questionamentos, mas principalmente é importante que a gente converse, que a gente discuta o assunto e as questões em sala de aula, tá? Então, se de repente você não conseguir responder aqui, você precisa ter o seu registro aí para a gente tirar essas dúvidas que possam ocorrer, né, que possam permanecer, a gente resolver essas dúvidas em sala de aula. Mas vamos lá ao texto 1, então. No Brasil, a alegada e aparente convivência pacífica entre negros e brancos, em harmonia e sem conflitos, assentava-se no estabelecimento para o indivíduo negro, de um território social específico de lugares hierárquicos, de bantustões invisíveis, dos quais ele só sairia se portador de um passaporte muito especial, ou se disposto a abandonar sua identidade negra. E dentro dos seus lugares de negro, morros, favelas, cortiços, subúrbios, periferias, ele sempre deveria se comportar segundo os papéis a ele determinados pela escritura dominante, dentro de estereótipos, enfim. Assim, dentro da imaginária democracia racial brasileira, um bom negro era o empregado doméstico, o motorista da família, a babá, o sambista, a mulata assanhada, o jogador de futebol, etc. Então, a mentirosa e demagógica democracia racial brasileira é um recurso que muitos ainda continuam usando para negar a existência do racismo entre nós. Essas pessoas, mesmo reconhecendo a baixa condição social e econômica dos afro-brasileiros, alegam que ela não se deve a racismo e sim a fatores puramente econômicos. Por desconhecimento ou má-fé, essas pessoas negam o fato de a origem africana constituir uma barreira invisível e intransponível à mobilidade social, econômica e política do povo negro no Brasil. Temos casos de ascensão individual, mas isso é sempre exceção. Tá? Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Texto 2. A raça como outro. Vamos avançar. Ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas ele é sempre um atributo do outro. Seja da parte de quem preconceitua, seja da parte de quem é preconceituado, difícil é reconhecer a discriminação, e não o ato de discriminar. Além disso, o problema parece se resumir a afirmar oficialmente o preconceito, e não a reconhecê-lo na intimidade. Esse conjunto de argumentos demonstra como estamos diante de um tipo particular de racismo, um racismo sem cara, que se esconde por trás de uma suposta garantia da universalidade das leis que lança para o terreno do privado o jogo da discriminação. Numa sociedade marcada historicamente pela desigualdade, pelo clientelismo e pelo paternalismo das relações, o racismo se afirma basicamente de forma privada. No entanto, depende da esfera pública para sua explicitação, numa complicada demonstração de etiqueta que mistura raça com educação, posição social e econômica. Preto rico no Brasil é branco, assim como branco pobre é preto, diz o dito popular. Bom, então agora eu vou passar a parte da correção, tá? Vou soltar o texto aqui referente à correção e na sala de aula a gente vai aprofundar, ok? O termo democracia racial pressupõe a plena igualdade entre as pessoas, independentemente de raça, cor ou etnia. Igualdade já garantida por lei em nosso país. O texto de Ney Lopes desconstrói o conceito de democracia racial ao explicitar que o discurso da harmonia entre as raças no Brasil seria uma forma de negação do racismo, supondo que o problema das desigualdades estaria relacionado à ordem econômica, desconsiderando o quanto a experiência da escravidão e seus desdobramentos no mundo contemporâneo estão relacionados ao racismo e às estruturas sociais e institucionais. Um dos enfoques do texto está na crítica concernente ao lugar do negro na sociedade contemporânea. Casos de ascensão social são exceções, e essa especificidade está relacionada ao discurso construído de que nossa escravidão foi branda, pois pautada nos afetos, na família, ou seja, na proximidade entre o senhor e o escravizado. Esse discurso serviu como máscara para os conflitos sociais e raciais, relegando o afro-brasileiro a um território específico. Na mesma linha de análise, Lilias Schwartz explicita as características do racismo à brasileira. Eu não sou racista, mas o outro é. Se possuímos leis que garantam a igualdade entre os indivíduos, as atitudes discriminatórias são lançadas e observadas na vida privada. Difícil é reconhecer a discriminação, e não o ato de discriminar,
Ou seja, o ato do preconceito, apesar da universalidade das leis, é silenciado, já que passível de punição apenas quando público. Cabe sempre ao outro o fato de ser racista. A discriminação torna-se invisibilizada na falta de acesso à plena cidadania, na desvalorização do trabalho manual em nosso país, questões abordadas por ambos os textos quando afirmam que o bom negro seria um empregado doméstico, o motorista da família, a babá, etc., ou quando torna-se exceção. Preto rico no Brasil é branco, ou seja, quando possui posição social e econômica. Essa ideia, notadamente, está relacionada à construção da sociedade brasileira, que traz consigo a desigualdade, a supervalorização da esfera privada em detrimento da pública. Então aí vocês viram, né, a análise, a resposta, né, pautada aí nos dois textos. Espero que tenha ajudado vocês aí a construir a resposta com a escrita, com as palavras de vocês. Vamos avançar aqui para o vídeo da Lilia Schwartz. Estava perguntando hoje mesmo para um aluno, o que é esse negócio de hashtag? Hashtag, falei errado, ó. Vê que eu não sei, nem sei falar. Hashtag somos todos humanos, hashtag somos todos iguais. Você acha mesmo que no Brasil nós somos todos iguais? Este é um país que vai pra frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta. Bom, você acredita em democracia racial? Essa é uma história bem antiga no Brasil. Na verdade, começou logo depois da independência. Em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro resolveu criar um concurso chamado Como Escrever a História do Brasil. Esse primeiro concurso foi vencido por um estrangeiro, o Von Martius, que defendeu a tese que o Brasil era composto por 3 rios. Um rio bem caudaloso, que era o Rio Branco, um rio um pouquinho menor, que era um Rio Vermelho, e um rio ainda menor, que era um Rio Negro. Essa tese já mostrava o quê? Que o Brasil era uma mistura, mas uma mistura com hierarquia. Depois disso, em 1933, Gilberto Freire lança Casa Grande Senzala. Foi um sucesso. Em Casa Grande, o mesmo modelo da democracia racial. O Brasil seria uma espécie de harmonia, teriam povos em harmonia convivendo, povos indígenas, povos negros e povos brancos. Foi só em 1950, provocados pelo Gilberto Freire, que a Unesco criou um programa para mostrar que o Brasil era um exemplo de democracia racial. Não deu nada certo. Florestan Fernandes, pesquisando aqui em São Paulo, mostrou que, na verdade, o brasileiro tinha um tipo muito particular de racismo. E vamos combinar que não tem racismo bom. O brasileiro tinha preconceito de ter preconceito. E o que será que Florestan Fernandes, esse sociólogo, quis dizer com isso? Ele quis dizer que o brasileiro tinha preconceito, era racista, mas negava o tempo todo. Você que está me ouvindo, você que é racista, eu não sou. Isso criou uma noção de mestiçagem muito complicada no Brasil, na minha opinião. Porque nós pensamos mestiçagem como mistura, mas que tal a gente pensar em mestiçagem como mistura e separação também? Como é que a gente fica tendo sido o último país a abolir a escravidão no Ocidente? Dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram do seu continente, forçadamente recebeu quase a metade. Esse país não pode imaginar um relacionamento apenas harmonioso entre brancos e negros. Havia uma desproporção imensa entre homens e mulheres aqui no Brasil, 70% de homens para 30% de mulheres, e isso criou uma cultura do estupro com os proprietários brancos estuprando as escravizadas e construindo uma cultura da força, muito diferente do que essa ladainha que prega a noção de um país harmonioso e de mistura racial. Então essa hora que você me pergunta, mas espera aí, Lili, não é verdade que só existe uma raça, a raça humana? Ó, não vou negar, só existe uma raça humana. No entanto, a sociedade cria diferenças todos os dias e todos os momentos, que é o que nós chamamos de raça social. O que é raça social? Vou dar o exemplo do Brasil. No Brasil, fenótipo, ou seja, cor de pele,
traços, tamanho do nariz, lábio, cabelo, são elementos fundamentais para nós construirmos preconceito, para nós construirmos uma série de discriminações. Se você não acredita, basta entrar na internet que a gente vê todo dia casos de discriminação racial. Dá uma olhada no ambiente corporativo, nas universidades, nas escolas, nos restaurantes, nos shopping centers. Não vai ser muito difícil de achar uma série de casos. Se isso tudo não foi suficiente, eu te proponho agora um desafio. Sai da sua casa, escolhe um restaurante legal, ou então vai num shopping que você costuma frequentar. Repara bem quem é que está consumindo e quem é que está servindo. Se as pessoas estão juntas ou se as pessoas estão bem separadas. E aí, quando você voltar, você deixa aqui, por favor, nos comentários, se você de fato ainda acha que a gente vive numa democracia racial. E por hoje a gente vai finalizar aqui esse material, tá? Analisamos as relações entre o conceito de democracia racial e a construção de uma identidade mestiça no Brasil, positivando a mistura racial como resultado da convivência harmoniosa entre as matrizes europeia, ameríndia e africana. Desnaturalizamos a ideia de tolerância racial que fortaleceu a crença de que no Brasil não haveria racismo ou preconceito racial. Um racismo que se construiu pela negação do próprio racismo, né? Então, racismo construído aí pela negação do próprio racismo. Obviamente que a gente vai abordar em sala de aula mais detalhadamente, ok? Tem muita coisa que a gente precisa discutir aí, principalmente o conceito do que é raça. A Lilian já falou um pouco, né, da questão da raça social. Então, a gente vai discutir o conceito raça, vamos discutir o conceito racismo, discriminação, tá? O conceito preconceito, né? Então tudo isso a gente vai discutir em sala de aula, a gente vai dar uma aprofundada. Bom, pessoal, então me despeço de vocês, até a nossa próxima aula, tá bom? Onde a gente vai aprofundar esses conceitos aí que eu acabei de citar, a gente vai aprofundar o assunto.